Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, a minha mãe, ela estava procurando uma pessoa para trabalhar na nossa casa, porque a senhorinha que trabalhava na nossa casa teve um problema de saúde e não podia continuar atendendo a nossa família. Então, a minha mãe, ela jogou lá no jornal na época, procurando pessoas que pudessem trabalhar com a gente. Ela até pegou indicação com outras pessoas do nosso condomínio. E aí uma mulher, ela foi lá fazer a entrevista. A minha mãe, ela sempre foi muito exigente. O meu pai sempre passou o dia inteiro trabalhando. Ele era um pai presente aos finais de semana, mas eu confesso que o telefone fala mais alto do que ele, sabe? Ele sempre foi muito focado. Já a minha mãe, ela sempre foi aquela dona de casa que, como ela queria ter uma função, ela fez o quê? Ela era dona de casa, mas ela mandava e depois ela começou a trabalhar com meu pai no escritório. E quando ela chamou essa pessoa, quando ela foi fazer o teste, o que ela conta e um flash do que eu lembro, ela pedia para a pessoa, tipo, fazer uma, tipo, comida, coisas do tipo, porque a pessoa tinha que cozinhar para quando eu chegasse da escola, porque essa pessoa, ela não ia ficar só responsável pela casa, ela ia me receber na van que traz da escola, ia preparar o meu almoço, me ajudar na tarefa de casa e essas coisas, e esperar até ela e o meu pai chegar do serviço. E assim ela conheceu uma mulher, essa mulher foi fazer a entrevista, e no que ela fez a entrevista, parece que ela tinha pontuado que tinha um filho que era um ano mais velho do que eu, que ia com ela para o serviço. A minha mãe já meio que rejeitou, não quis a situação, mas ela terminou a entrevista com essa mulher e ela fez a prova e parece que ela cozinhava muito bem. Minha mãe gostou muito do tempero dela, da rapidez, da agilidade, de como ela limpou a cozinha. Só que isso do filho ir lá para casa era uma objeção, então minha mãe ela decidiu fazer com outras pessoas. Só que aí, todas as pessoas que a minha mãe tentou fazer depois dessa pessoa não tinha dado certo. Era uma pessoa que não tinha muita manha com cozinha, não tinha um bom tempero. E minha mãe, ela sempre pedia para a senhora que trabalhava na nossa casa fazer o almoço que dava para a janta, porque já facilitava, né, o trabalho dela e do meu pai de quando chegasse, ela não ter que ficar fazendo comida e já ter comida pronta. E essa mulher, ela parece que encaixou certinho. Então, minha mãe fez um teste com algumas outras pessoas, mas ninguém delas conseguiu, de fato, atender a minha mãe. Então, minha mãe foi conversar com ela e aí a moça explicou que o filho dela estudava numa escola estadual próximo do condomínio e que o irmão dela levaria ele lá depois da escola, porque o irmão não podia cuidar, porque parece que o irmão dela tinha trabalho, não sei, não lembro. Só sei que o negócio era, ela chegaria cedo para poder arrumar a casa, fazer a comida. Eu, meu pai e minha mãe saíamos cedo, meus pais me deixavam na escola, o transporte me deixava em casa, era mais ou menos 1 hora da tarde quando eu chegava, e aí ela me recebia e ficava comigo até mais ou menos 5, meia, 6 horas, que era a hora que os meus pais chegavam. O filho dela parece que saía da escola também, estudava de manhã para ela poder trabalhar, e ela tinha o irmão dela que ficava com o filho dela. E na parte da tarde, o irmão dela ia para trabalhar e deixava o filho dela lá na nossa casa. No começo, meu pai e minha mãe ficou um pouco preocupado, porque era mais uma criança, né? Só que ele era um ano mais velho, mas ele era, tipo, super dotado. Minha mãe conta que ele sempre foi uma criança muito inteligente, uma criança que estava, digamos assim, à frente dos estudos. E acaba que várias vezes, quando eu conheci ele era legal, ele dava atenção, ele ajudava a mãe dele em algumas situações e me ajudava na tarefa de casa, que era uma coisa que a mãe dele não conseguia fazer. E como, por mais que eles davam no colégio estadual, na Bahia, as escolas estaduais são muito boas, então o ensino dele era praticamente igual ao da minha escola particular. Então ele conseguia me ajudar porque ele estava um ano acima do meu, então ele conseguia, assim, ler e me ajudar e coisas do tipo, porque nessa idade de 6 para 7 anos eu estava começando a aprender a ler mesmo, a juntar as palavras, as sílabas, né? Enfim, acaba que esse menino, ele foi muito bom para mim por um tempo, sabe? Quando eu fiz mais ou menos uns 7 para 8 anos, já tinha um ano mais ou menos que ele trabalhava na nossa casa, e já tinha essa rotina, os meus pais já eram acostumados com ele, já era acostumada com ela, coisas do tipo. Aí ele começou a querer me
me, me brincar, tipo, de umas brincadeiras que eu não era acostumado, tipo, de papai e mamãe, né? Tipo, no banheiro, ele queria me vestir, ele queria fazer umas coisas que não fazia muito sentido. Eu tava com 8, ele tava com mais ou menos 10, porque ele era um pouquinho mais velho do que eu, ele era um ano, mas eu tava com 7 para 8, ele tava com 9 para 10. Eu não lembro a idade exata, mas era mais ou menos isso. E acaba que essas brincadeiras, elas começaram a me deixar um pouco introspecta. Eu tinha medo, eu não queria brincar daquelas brincadeiras. Só que ele era tão legal e ele me ajudava nas tarefas de casa, ele estudava comigo a tabuada, ele me ajudava a estudar para aquelas provinhas que tem, trabalhos da escola, coisinhas assim. Minha escola sempre foi muito difícil, era uma escola particular, ela era muito difícil, e ele me ajudava. Então, ele começou a colocar como, tipo, me beijar como moeda de troca. Ele queria me beijar, só que nunca ficava no beijo, né? Ele beijava, mas aí depois ele queria, tipo, passar a mão no meu corpo. E eu era muito criança para isso, né? Eu não entendia o que estava acontecendo e por que que ele queria aquilo de mim, de onde ele tinha tirado toda essa ideia. Acontece que a mãe dele, por cuidar da casa, da comida, das roupas e confiar no filho, ela não ficava vigiando o que a gente ficava fazendo. Ela realmente, nossa casa era uma casa grande, né? Às vezes tinha que lavar as janelas, as portas, os portais. Ela limpava, minha mãe era muito exigente com ela. No começo, ela sofreu um pouco com a minha mãe, porque minha mãe, ela passava o dedo nos vidros e chamava a atenção dela. Minha mãe passava a mão por cima dos quadros da casa e chamava a atenção dela. Minha mãe passava a mão nos lustres. Então, minha mãe era muito exigente com ela, de cada detalhe que ela tinha que limpar. Então, ela meio que criou um hiperfoco na nossa casa. Enquanto ela estava lá na nossa casa, ela fazia tudo para não tomar bronca da minha mãe. E nisso, o filho dela dava atenção para mim. A gente brincava, a gente tomava banho de piscina, ele me ensinava tarefa. Ele até sabia fazer bolo, sabia? Ele era uma criança que sabia fazer bolo porque ela tinha ensinado. E ele disse que ia me ensinar, então eu gostava disso. Eu gostava dele me ensinar as coisas, eu gostava dele estar comigo. Aí a gente foi crescendo assim. Ele sendo muito legal, me ensinando das coisas, tomando banho de piscina, era muito inteligente, ele colocava filmes pra gente assistir inteligentes, ele falava muito bem. Só que sempre tinha em algum momento do dia o momento em que eu tinha que beijar ele, sabe? Então era como se assim, tá, agora é a hora de você fazer o que eu mando. Entende? Então, assim, ele sempre fazia o que eu queria, mas às vezes eu tinha que fazer o que ele queria também. E como essa moeda de troca veio desde que eu era pequenininha, eu cedia, por mais que eu sentia que aquilo não era legal. Quando eu fiz mais ou menos uns 9 anos de idade, ele já estava com 10 para 11. Foi a primeira vez que a gente estava no meu quarto brincando e ele tinha feito tipo um, um quarto para as minhas bonecas. Ele era muito criativo, ele era muito inteligente. E aí ele tirou a calça e, tipo, pediu pra eu beijar a parte íntima dele. E a parte íntima dele tava, tipo, assim, sabe? E eu fiquei assustada com aquilo. E ele falou que tava tudo bem, que não tinha nada demais, que eu ia aprender, que a gente ia aprender juntos, que eu não ensino. Ele falava assim: eu não te ensino tudo? Se eu te ensino tudo, por que você tá com medo de aprender isso? Se eu não te ensinar, uma pessoa que você não conhece vai te ensinar. E eu não sei de onde ele tirava essas coisas, mas eu acabava cedendo. Foi a primeira vez que eu encostei, eu lembro da pele macia e quente, assim, aquela coisa, tipo, muito esquisita, muito nojenta na minha boca. E eu lembro que eu falei pra ele que não era legal e que eu não gostava daquilo. E ele falou pra mim que eu ia me acostumar, que era normal. E também ele falava que a gente não podia contar isso pra ninguém. Só que os meus pais, eles já eram tão acostumados, tanto com a empregada quanto com o filho dela, que eles nem perguntavam. No comecinho, eles perguntavam como foi, como ele te tratou, sabe? Só que eu sempre, poxa, eu tinha 6 anos na época, então eu sempre respondia, foi incrível, ele é incrível. Ah, eu gosto muito dele. Mamãe, ele pode voltar amanhã? Ele pode brincar comigo de novo? Porque no nosso condomínio eu não tinha muitos amigos na parte da tarde. A maioria das menininhas, elas chegavam à noite, no mesmo horário que os meus pais, porque todo mundo estudava à tarde. Então, acabava que meus pais preferiam que eu estudasse de manhã junto com eles para acordar cedo e tomar café da manhã com eles e passar a tarde em casa do que eu estudar à tarde, sabe? Porque
pra moça que ficava lá em casa também era ruim, ela me acordar, me arrumar, meus pais meio que, não sei, eles escolheram que eu estudasse assim. Então, quando eu tive 9 anos, a gente começou a fazer isso. Aí dos 9, foi 9, 10, 11, 12, 13. Quando eu cheguei nos 14 anos, ele já estava com quase 16, 17. Já era totalmente diferente, porque a mãe dele continuava trabalhando na nossa casa, mas ele já podia ficar sozinho, então já não tinha por que ele ficar indo na minha casa. Ele também, a mãe dele colocou ele naquele jovem aprendiz, ele começou a estudar também o dia inteiro, e ele trabalhava, fazia coisa técnica, e eu também. Nesse período, à tarde, eu já comecei a fazer natação, então eu comecei a ocupar a minha tarde, só que ainda assim, de vez em quando ele ia lá. E era muito estranho, porque ele ia na minha casa, a gente assistia filme, a gente conversava, ele ainda me ajudava a estudar para a prova, como se eu ainda fosse uma criança, mas ele me ajudava e ele tinha um poder de fazer as coisas entrarem na minha cabeça como ninguém tinha. Ele tinha uma mãe, ele tinha uma chave, ele tinha, sabe? Só que sempre teve a moeda de troca nunca parou. Acontece que quando eu tinha 14 anos, eu já entendia, porque eu já tinha tido aula de educação sexual, e eu fiquei confusa se foi um abuso porque nós éramos criança e ele e eu também éramos, a gente desenvolveu isso juntos, ou se ele já sabia, ou se alguém fazia isso com ele e ele fazia isso comigo. E com 14 anos, a moeda de troca continuava existindo. Então, mesmo ele indo lá e fazendo as coisas por mim, ele sempre me colocava contra a parede, me pressionava, me apalpava, me apertava. E ao mesmo tempo que a minha mente falava, tipo, não quero, eu não tinha forças para falar não quero. E acaba que eu permitia com que isso acontecesse, e eu acabava beijando, eu acabava fazendo tudo que ele pedia, e eu acabava cedendo a tudo que ele pedia. Acontece que teve um dia que ele foi lá em casa, e a gente estava no meu quarto, e a gente sempre ficou no meu quarto brincando, só que a gente não era mais criança. E nesse dia ele meio que, tipo, veio forçar da gente fazer mesmo. E eu já não queria, eu já, tipo, não, tal, só que eu não conseguia falar não pra ele. Era muito difícil falar não. Era como se eu tivesse, sei lá, cometendo um grande erro em falar não, é como se eu não pudesse falar não, é como se eu devesse alguma coisa para ele. Eu sentia uma dívida tão grande com ele que quando ele me pedia alguma coisa, eu tinha que fazer, porque ele me ajudava, porque eu passei na prova, porque é ele que me ajudou, porque eu entendi da matéria, porque ele estudou comigo, sabe? Porque eu entreguei um trabalho, porque ele fez uma parte do trabalho para mim. Então, eu tinha isso tão grande dentro de mim, que quando ele pedia alguma coisa, por mais que eu não gostasse, eu não quisesse, eu me sentisse mal, ele estava ali, sabe? Então eu acabava cedendo e eu acabava fazendo. E em uma dessas vezes a gente acabou ficando mesmo. E foi muito ruim, porque machucou, doeu. Eu senti tipo uma dor muito grande dentro de mim. E aí depois que acabou, tipo, e ele era legal e carinhoso comigo. Ele foi embora porque tudo era feito com muita rapidez. Tudo era feito com pressa. Afinal de contas, a gente vivia escondido, fazendo isso escondido desde que eu era criança. Só que depois que houve mesmo a penetração, eu entrei num buraco tão grande de culpa que eu tomava banho, eu me sentia suja, sentia que alguma coisa estava errada e eu chorava muito e eu não conseguia explicar o que estava acontecendo, sabe? E nisso refletiu totalmente na minha relação dentro de casa com os meus pais, porque eu comecei a pensar, a culpa é deles, por eles não terem conversado comigo, por eles não terem me vigiado, por eles não terem me alertado que se isso viesse a acontecer eu tinha que falar com eles, por eles chegarem do trabalho estressados e brigarem igual dois idiotas que ficavam batendo boca um com o outro, porque eles brigavam muito e eles não conseguiam ver que eu estava ali, que eu precisava de atenção, sabe? E eu comecei a ficar com raiva até da moça que trabalhava lá em casa, que trabalhou durante tantos anos, servia a nossa família, eu ficava com raiva, por que o filho dela era assim, ela era tão legal, mas ele era legal também, o que estava acontecendo comigo? Então isso foi me deixando cada vez mais, assim, pior, até chegar no momento em que isso começou a refletir também nas minhas notas. Só que em vez dos meus pais, eles olharem minhas notas e falarem assim, vou te colocar no reforço, tá acontecendo alguma coisa, vamos no psicólogo, vamos saber o que tá acontecendo, eles começavam a brigar entre eles, querendo culpar um ao outro. Tipo, a culpa é do meu pai, falava que a culpa era da minha mãe falava que a culpa era do meu pai. E, tipo, voltava a ser sobre eles e não sobre mim. E eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar, porque ninguém me ensinou a falar,
sabe? Então foi um processo muito difícil, mas o meu pai não concordava com a terapia, meu pai falava que eu não precisava de terapia, que isso era coisa de gente louca, a minha mãe falava que eu precisava porque não estava normal o meu comportamento, porque desde o segundo bimestre do meu ensino médio, do meu ensino, na verdade do meu ensino fundamental ainda, estava no 8º ano, eu comecei a decair as minhas notas, e aí eles pensaram que era escola, e eles pensaram em mudar de escola, e eu falava que não era escola, e eles falavam o que que é, e eu não conseguia explicar, e meu pai ficava nervoso, minha mãe ficava brava porque meu pai ficava nervoso, e assim, foi muito conturbado pra mim, foi muito conturbado. E aí eu lembro o dia que, tipo, eu tava muito mal, e meus pais falaram que ia ligar pra ele me ajudar a estudar. E eu não conseguia falar para os meus pais que não, para não chamar ele. Porque no fundo, lá no fundo, eu queria que ele fosse. Porque ele conseguia me explicar a matéria, porque ele conseguia me ensinar. Mas sempre tinha essa moeda de troca, sabe? Então eu precisava de bolar um plano de como eu ia conseguir que ele fosse me ajudar, mas que eu não tivesse que pagar com o meu corpo. Então, foi muito difícil esse processo. Acaba que um dia ele estava lá em casa e aí eu consegui falar para ele que tinha doído, que não tinha sido legal, que aquilo estava me machucando, que eu entendi que aquilo não era bom, que aquilo não era saudável, que eu ia contar para os meus pais, que eu estava triste de contar para os meus pais, que eu queria a ajuda dele para me ensinar a estudar, mas que aquilo já estava me deixando doente, e ele, por já ser um pouquinho maior do que eu e tudo, ele pediu desculpa, ele falou que quando ele era criança, ele sempre sentiu vontade de fazer as coisas, mas que eu também queria, e ele começou a colocar que eu também queria, que eu em nenhum momento rejeitei, que eu em nenhum momento falei não, que eu sempre beijei, que eu sempre fiz o que ele queria. Então, como que ele ia saber que eu não queria se ele pedia e eu fazia? Sabe? Então ele começou a falar que eu tava querendo incriminar ele, que porque ele era preto, porque ele era pobre, porque a mãe dele era empregada, que os pretos sempre se ferram, que eu tava querendo... E eu, não era sobre isso, não era sobre isso. Isso deixou minha mente mais bugada ainda, isso começou a me deixar mais mal ainda, sabe? E aí ele disse que ele nunca mais me ajudaria, e eu comecei a sentir culpa, como se, tipo, a culpa era minha dele não querer me ajudar mais. A culpa era minha por estar tirando nota ruim, por ele não me ajudar, por não fazer o que ele queria, e aquilo começou a virar uma confusão na minha cabeça tamanha que eu comecei a, tipo, me tornar muito mal em tudo que eu ia fazer. Eu comecei a querer me cortar, eu comecei a querer tomar medicação para tirar minha própria vida, sabe? Eu comecei... E os meus pais não sabiam o que acontecia. Só que só assim, quando eu, tipo... Por mais que falam que foi pra chamar atenção, não foi pra chamar atenção, é que eu senti uma dor tão grande dentro do meu coração que eu queria tirar essa dor de dentro de mim. Então eu pensava, se eu for embora e não estiver mais aqui, vai resolver o problema. E aí foi nessa tentativa de, tipo, tirar minha vida que eu tomei um monte de medicação, fui parar no hospital para fazer lavagem no meu estômago, lavagem estomacal, fiquei internada durante 4 dias tomando soro, porque eu tomei umas medicações totalmente fortes, que minha mãe e meu pai, cada um tinha um remédio, eu tomei o dos dois, e foi quando a médica psiquiatra veio conversar comigo, e aí de pouco a pouco eu não tive coragem de contar sobre esses episódios, porque a moça trabalhava na nossa casa ainda, eu não queria que ela sentisse que a culpa era minha, eu não queria que ela fosse demitida, sabe? Mas o filho dela se afastou, ele nunca mais foi na nossa casa, nem mesmo na festa de final de ano que geralmente meu pai fazia para a família, e ela ia, e ele ia, e participavam, ele nunca mais apareceu. Disso, eu desenvolvi tipo um síndrome do pânico, onde quando os meus pais brigam ou quando eles gritam, agora eles evitam por conta de mim. Eu dou tipo uma crise assim, e eu fico como se eu tivesse com epilepsia, então eu tenho que tomar medicação. Os meus pais, eles ainda vivem na mesma situação, eles são igual cão e gato, eles brigam pra caramba, mas agora eles evitam pelo menos brigar perto de mim, né? Eu acabei não conseguindo terminar o meu ensino médio, eu tenho que estudar, e os meus pais, eles tentam ter cautela comigo, mas aí eles acabam brigando porque eu preciso estudar, e aí eles ficam falando a culpa é sua, e a culpa é sua porque ela não quis ser alguém na vida, ela poderia estar no escritório com a gente, e no fundo ninguém sabe o que de fato aconteceu comigo, sabe? E eu tô aqui, eu tomo remédio controlado, eu não tenho ânimo de fazer nada, eu não gosto de fazer nada. Natação era uma das coisas que eu gostava, mas por conta da exposição do corpo, de usar maiô, de usar coisas assim, eu parei de querer, eu comecei a usar roupa tampada, eu comecei a, tipo, me pintar totalmente diferente, eu gosto de
ser mais dark, roupa preta, de músicas diferentes e mais grosseiras. E por mais que o filho da moça que trabalha lá em casa, não sei se ele tem culpa, porque eu nunca consegui falar com ninguém sobre isso, a mãe dele sempre foi muito amada e eu tenho medo de falar e ela ser demitida e algo do tipo, sabe? Então eu fico nessa situação e eu não sei o que fazer. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Que história delicada, né? Quando a gente encontra um caso em que a pessoa ela ainda tá dentro do processo, é delicado o que a gente vai falar, porque você ainda tá dentro disso, né? Quando você sai, você vê de fora, a gente pode falar um pouquinho mais profundo. Eu, de verdade, de coração, te indico fazer psicoterapia. Se você tem algum tipo de poder dentro da sua casa, se você tem algum tipo de voz hoje, atualmente, dentro da sua casa, vai no psicólogo e conta para o psicólogo. Às vezes, só o fato de você tirar isso de dentro de você, você já tá num processo de evolução e de cura, sabe? De entender o que de fato aconteceu. Não se sinta culpada. Vocês eram crianças, tanto você quanto ele. A gente não sabe por que isso aconteceu, mas nitidamente você desenvolveu um tipo de dependência, né? Porque os estudos, a inteligência, você projetava isso nele. Então é como se você acreditasse que a sua inteligência dependesse dele ali. Como se a sua capacidade de se desenvolver e algo do tipo tivesse nele. Então acaba que você cresceu realmente com essa dívida. É normal. Quando a pessoa faz muito pela gente e aí a gente sente que a gente deve alguma coisa para ela. Mas você e sua família também fizeram muito por ele e pela família dele. Tem que existir um equilíbrio aí. Procura um psicólogo, faça psicoterapia e fala, mas fala para uma pessoa que você não conhece, fala para uma pessoa que você não tenha medo, fala para uma pessoa que não vai te julgar, para uma pessoa, né? E o psicólogo está aí para isso, para te ouvir e para te acolher. E se você sente que você não quer falar, que você não quer verbalizar para os seus pais ou para a mãe dele, você pode verbalizar para outras pessoas, né? Você pode encontrar um outro caminho, mas a vida é linda, a vida ela tem um ar muito bom e essas histórias elas machucam, mas elas não te definem. O começo da sua vida, ela não define o final dela, sabe? Você ainda é jovem, você ainda é nova, tudo isso que aconteceu pode ficar para trás e quando você decidir escolher que você não quer que isso te molde, você vai ver que você pode ser quem você quiser, você ir para onde você quiser e fazer o que você quiser. E de fato, você já faz o que você quer, mas existe aí uma repreensão, né? Tudo que você tá falando, que você verbaliza pra mim, que hoje você vive e você faz, é porque esse trauma, essa dor, essa culpa te coloca nesse lugar. Então hoje você tá sendo moldada pela culpa. As escolhas que você faz é dentro de um trauma, né? O caminho que você percorre é dentro de uma dor, é dentro de uma dúvida, é dentro de um sentimento que deixou definir quem você é. E isso não deve definir você. Eu tenho certeza que você tem muitas qualidades dentro de você, que às vezes os seus pais não valorizavam, né? Às vezes um pai ou uma mãe virar pra você e falar que você é incrível, que você é linda, que você é capaz, que você pode tudo que você quiser, que você é uma menina maravilhosa, que você é uma menina privilegiada, que você é uma menina, sabe, inteligente, que você consegue o que você quiser, já seria um pontapé para você conseguir se enxergar. Então, dá para ver que tanto os teus pais não têm um olhar sobre você, porque nitidamente eles têm problemas com eles mesmos, e acaba que você não conseguiu se encontrar sozinha, teve a influência de uma terceira pessoa que acabou te confundindo mais ainda, né? As responsabilidades dos seus pais foram terceirizadas. Não sei se em algum momento eles pararam para te ensinar, eles pararam para te educar, eles pararam para fazer alguma coisa, né? Então, o que cabe hoje é você entender que quando nós chegamos na vida adulta, nós somos 100% responsáveis pela nossa própria vida. A gente não pode deixar com que os nossos pais decidam o que vai ser da gente, porque quando nós éramos responsabilidade deles, eles nos colocaram numa caixinha. Quando você cresce, você tem a autonomia de escolher qual caixa você quer ficar ou se você não quer ficar em caixa nenhuma. Tá entendendo? Então, levanta a cabeça e procure, só de você escrever sua história já é um processo terapêutico, já é uma forma de você se olhar de fora, já é uma forma de você entender um pouquinho mais sobre o que você é e o que você viveu e procura ajuda. Se os seus pais têm condição, melhor ainda. Vai fazer uma psicanálise, vai fazer uma psicoterapia, procura fazer um esporte que te agrade, né? E de pouco a pouco você vai ver que isso vai te transformando como ser humana e você tem uma vida inteira pela frente.
Eu espero de verdade que o fato de você me mandar a sua história já seja um processo para você. E se você também estiver passando ou conhece alguém que está passando por algum tipo de abuso e situação, Disque 100 ou Disque 190, denuncie, pode fazer uma denúncia anônima, sabe? Mas procurem ajuda, conta pro professor, conta pra tia da natação, conta pra vizinha, mas conta pra alguém, porque o fato de você falar já é uma forma de você pedir ajuda, de você tirar isso de dentro de você. Me mande sua história no historiascanaldeatipaulo@gmail.com, venha se tornar membro para assistir os vídeos com antecedência, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.